Olá, família linda e amada do canal Marli Rejane, levando Deus à família. Aceitem a mais gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da sua irmã em Cristo e amiga Marli Rejane. Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura lendo a Bíblia em um ano. E antes de lermos, vamos pedir que o Senhor venha, aleluias, a abençoar a nossa leitura. Oremos. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Jesus querido, Jesus maravilhoso, que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja conosco durante esta leitura. Que o Senhor venha abençoar e falar aos nossos corações, nos dá sabedoria, Pai, e entendimento para viver a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A leitura de hoje é Êxodo, capítulo 9, 10 e 11 e Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao 39. Êxodo, capítulo 9. Quinta praga: peste nos animais. E o Senhor disse a Moisés: vá a Faraó e diga a ele: o Senhor Deus dos Hebreus disse assim: deixa meu povo ir, para que me faça os sacrifícios, porque se não permitires que ele vá e ainda os retiveres, então a mão do Senhor estará sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre os carneiros. Uma forte pestilência estará sobre eles, e o Senhor fará separação entre os rebanhos de Israel e os rebanhos dos egípcios, e nada morrerá de tudo o que pertence aos filhos de Israel. E o Senhor definiu o tempo, dizendo: amanhã o Senhor fará isto na terra. E o Senhor fez isto no dia seguinte, e morreu todo o rebanho dos egípcios, mas dos rebanhos dos filhos de Israel não morreu um sequer. Faraó mandou ver que dos rebanhos dos israelitas não tinha morrido nenhum sequer, mas o coração de Faraó se obstinou e não deixou o povo ir. Sexta praga: úlceras. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: apanhai do forno mãos cheias de cinza, e Moisés a atire para o céu diante de Faraó, e ela se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito, e haverá tumores que arrebentarão em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram cinza do forno e se apresentaram diante de Faraó, e Moisés a atirou para o céu, e ela se tornou em tumores que arrebentavam em úlceras nos homens e no gado. E os magos não podiam se manter diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não os ouviu, como o Senhor disse a Moisés. Sétima praga: chuva de pedra. Então o Senhor disse a Moisés: levanta-te de manhã cedo e põe-te
diante de Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos homens: deixa meu povo ir para que me sirva, porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre teu coração e sobre teus servos e sobre teu povo, para que saibas que não há outro Deus como eu em toda a terra. Porque agora eu teria estabelecido a mão e ferido a ti e a teu povo com pestilência, e tu terias desaparecido da terra. Mas agora para isto te conservei, para te mostrar meu poder e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda retens meu povo e não deixas ir. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva, tão grave qual nunca houve no Egito, desde o dia em que fui fundado até agora. E agora manda que se recolha teu gado e tudo o que tens no campo, porque sobre todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, cairá a saraiva e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, rapidamente fez entrar seus servos, seu gado, para as casas. Mas quem não atentou para a palavra do Senhor, este deixou seus servos e seu gado no campo. E o Senhor disse a Moisés: estende tua mão para o céu, para que caia saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e saraiva, e fez aparecer fogo sobre a terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito, e havia saraiva misturada com fogo, saraiva tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais, e feriu toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses trovões da parte de Deus e esta saraiva. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. E Moisés lhe disse: quando eu tiver saído da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu sei que tu e teus servos ainda não temem diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram danificados, porque a cevada já estava na espiga e o linho em flor, mas o trigo e a espelta não foram danificados, porque não haviam nascido. Moisés saiu da presença de Faraó da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Então cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Quando Faraó viu que a chuva
a saraiva e os trovões tinham cessado, então pecou mais, endureceu seu coração, ele e seus servos. O coração de Faraó permaneceu obstinado e não deixou os filhos de Israel irem, como o Senhor tinha dito por Moisés. Capítulo 10. Oitava praga, gafanhotos. E o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó, porque endureci seu coração e o coração de seus servos, para manifestar estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e meus sinais que operei entre eles, para que vós saibais que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa meu povo ir para que me sirva, porque se tu recusares deixar meu povo ir, eu que amanhã trarei gafanhotos a teus territórios. E eles cobriram a face da terra, de tal maneira que não se pudera ver a terra, e comeram o resto do que escapou, o que vos ficou da saraiva. Também comeram toda a árvore que vos cresce no campo. E eles encheram tuas casas e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que apareceram na terra até o dia de hoje. E se virou e saiu da presença de Faraó. Então os servos de Faraó lhe disseram: até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Porventura não sabes ainda que o Egito está perecendo? E fizeram vir de novo Moisés e Arão a Faraó, e ele lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Mas quais são os que hão de ir? Moisés lhe respondeu: havemos de ir com nossos jovens e com nossos velhos, com nossos filhos e com nossas filhas, com nossos rebanhos e com nosso gado, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. E ele lhes disse: seja o Senhor convosco. Se eu os deixar ir a vós e a vossos pequeninos, vede como tendes má intenção. Não, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E foram expulsos da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: estende tua mão sobre a terra do Egito, para que gafanhotos venham sobre a terra do Egito e devorem toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. E Moisés estendeu sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental durante todo o dia e durante toda a noite. E quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos, e os gafanhotos vieram
sobre toda a terra do Egito e pousaram sobre todos os seus territórios. Foram tão numerosos que antes estes nunca houve tantos, nem depois deles haverá. E eles cobriram toda a superfície da terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva. Na verdade, nada verde ficou, nem de árvore, nem de erva do campo, por toda a terra do Egito. Então Faraó rapidamente mandou chamar Moisés e Arão. Ele lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós, mas agora perdoai meu pecado somente esta vez, e orai ao Senhor vosso Deus, que tire de mim mais esta morte. E eles saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os territórios do Egito, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não deixou os filhos de Israel irem. Nona praga, trevas. Então o Senhor disse a Moisés: estende tua mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. E Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito durante 3 dias. Não se viam uns aos outros, e ninguém se levantou de seu lugar durante 3 dias. Mas para todos os filhos de Israel havia luz em suas habitações. Então Faraó mandou chamar Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossos rebanhos e vosso gado, também vossos pequeninos irão convosco. Mas Moisés disse: tu também tens que nos dar nas mãos sacrifícios e holocaustos, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Também nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque havemos de tomar dele para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até chegarmos lá. E o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os deixou ir. E Faraó disse a Moisés: retira-te de mim, guarda-te que não vejas mais meu rosto, porque no dia em que me vires o rosto, morrerás. Então Moisés disse: assim disseste, eu nunca mais verei teu rosto. Deus anuncia a 10ª praga. E o Senhor disse a Moisés: ainda mais uma praga farei vir sobre Faraó e sobre o Egito. E depois disto, ele deixará ir daqui, e deixando-vos ir a todos, com efeito vos expulsará daqui. Dize agora ao povo que cada homem
peça a seu vizinho e cada mulher a sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. E também Moisés era um varão muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. E Moisés disse a Faraó: assim disse o Senhor: no meio da noite eu sairei pelo meio do Egito e matarei todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre seu trono, até o primogênito da serva, que está detrás da mó, e todos os primogênitos dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, e nem haverá jamais. Mas entre os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua, nem contra homem, nem contra animal, para que saibais que o Senhor faz separação entre os egípcios e os filhos de Israel. E todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue as pisadas. Depois disto eu sairei. E Moisés saiu da presença de Faraó com grande cólera. E o Senhor disse a Moisés: Faraó não vos escutará, para que minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou os filhos de Israel irem de sua terra. Mateus 15, versículo 21 ao 39. A mulher cananeia. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia daquela região clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoninhada. Mas ele não respondeu palavra alguma, de modo que seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. A segunda multiplicação dos pães. Jesus partiu dali, foi para as proximidades do mar da Galileia e, subindo ao monte, sentou-se. Então, numerosas multidões aproximaram-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, mancos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-no a seus pés e ele os curou, de modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os mancos andando e os cegos vendo, e glorificaram ao Deus de Israel. Jesus chamou os discípulos e lhes disse:
Tenho compaixão da multidão. Já está comigo há 3 dias e não tenho que comer. Não quero despedi-la em jejum, de modo que possa desfalecer pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então mandou a multidão se sentasse no chão. Tomou os 7 pães e os peixes e, dando graças, partiu-os e os deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que restaram, encheram 7 cestos. Ora, os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Tendo despedido a multidão, entrou no barco e foi para a região de Magdala. Amém? Terminou a nossa leitura de hoje. Amanhã retornamos com a continuação da leitura bíblica, lendo a Bíblia em um ano. Obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração